Você já parou para pensar no estrago que amigos manipuladores podem causar na vida de alguém? E se essas pessoas não destruíssem apenas um relacionamento, mas uma família inteira? Eu sou o Nobre do Reddit, e hoje trago uma história que vai fazer você repensar tudo sobre relacionamentos e família. Um homem que alertou sua noiva sobre amizades perigosas. Ela ignorou. Bloqueou ele durante uma viagem. E quando ele decidiu encerrar tudo, foi tratado como vilão, até pelos próprios pais. Essa não é uma história sobre vingança. É sobre sobrevivência. Sobre um filho que os pais perderam porque escolheram julgar em vez de acolher. Preparem-se, pois esta história vai mexer com vocês. Nós cortamos relações com nosso filho porque ele terminou o noivado com sua noiva de 5 anos devido a um mal-entendido. Isso tem pesado em meu coração por mais de 2 anos, e eu ainda não sei se fizemos a coisa certa, mas pareceu a única escolha que tínhamos na época. Minha esposa e eu, ambos na casa dos 50 anos, já fomos incrivelmente próximos do nosso único filho, Tatum. Ele era inteligente, responsável e emocionalmente maduro, ou pelo menos, era o que pensávamos que ele fosse. Ele e sua noiva, Lena, de 27 anos, estavam juntos há 5 anos. Eles eram o tipo de casal que todos esperavam que durasse, apoiavam-se mutuamente, cresciam juntos e construíam um futuro. Lena era como uma filha para nós, gentil, graciosa, ambiciosa e verdadeiramente apaixonada por nosso filho. O casamento já estava marcado e tudo estava em andamento. Então veio a viagem. Lena planejou uma viagem de uma semana para a Europa com um pequeno grupo de amigas próximas. Não ficamos entusiasmados com a escolha da data, apenas um mês antes do casamento, mas ela explicou que era apenas um passeio de garotas, uma última aventura com suas amigas de longa data antes de oficialmente se estabelecer na vida de casada. Ela contou ao nosso filho, e ele ficou claramente desconfortável com isso. Ele pediu que ela não fosse, disse que não se sentia bem a respeito, especialmente porque ambos haviam concordado lá no início em focar nos preparativos finais do casamento. Mais do que isso, ele estava incomodado porque não confiava na influência das amigas dela, que tinham a reputação de serem impulsivas e um tanto imprudentes. Lena foi de qualquer maneira, mas o que chocou a todos nós, especialmente a ele, foi que no momento em que ela pousou, cortou todo o contato. Sem mensagens, sem ligações. Bloqueou em tudo e simplesmente desapareceu. Ele ficou devastado, e tentou contato repetidamente. Finalmente, após alguns dias, ele recebeu uma mensagem breve dela dizendo: "Preciso de espaço. Explicarei quando voltar. Por favor, não me pressione." Ele a alertou: "Se você me der um gelo até voltar, eu cancelo o casamento." Ela nunca respondeu. Então, ele cumpriu a promessa. Quando Lena retornou uma semana depois, o casamento estava cancelado. Convites anulados, fornecedores notificados, depósitos perdidos. Ele já havia se mudado do apartamento que compartilhavam. Ela apareceu em prantos, implorando para explicar, mas ele se recusou a vê-la. Ele disse que a avisou, e que ela escolheu desaparecer de qualquer maneira. Foi então que as coisas ficaram mais complicadas. As amigas de Lena, as mesmas que foram na viagem, entraram em contato conosco, não com ele. Elas admitiram que a pressionaram a cortar o contato enquanto estavam no exterior. Disseram que ela estava ansiosa com o casamento, e que a convenceram a limpar a cabeça e ser livre. Uma delas até admitiu ter bloqueado nosso filho no celular da Lena para que ela não cedesse e mandasse mensagem para ele. Elas achavam que estavam ajudando, mas quando o casamento foi cancelado, perceberam o que realmente tinham feito e tentaram consertar. Bombardearam nosso filho com mensagens tentando explicar, pedindo desculpas e tentando convencê-lo a ouvir Lena. Isso só piorou as coisas. Ele se fechou completamente, bloqueou-as, e disse que não queria que falássemos mais uma palavra sequer sobre ela. Quando tentamos sugerir gentilmente uma conversa ou algum tipo de encerramento, ele explodiu, dizendo que Lena mostrou quem realmente era, e que pessoas como ela não merecem segundas chances. Foi isso. Sem empatia, sem espaço para o perdão. 5 anos simplesmente apagados. Ficamos com o coração partido. Sim, Lena cometeu um erro grande, mas ela foi manipulada por pessoas em quem confiava. E ela assumiu isso, assumiu total responsabilidade, cortou aquelas amigas de sua vida, e tentou se redimir. Mas ele não se importou. Criamos nosso filho para ser forte, mas também para ser compassivo. O que vimos, em vez disso, foi frieza, crueldade, e nenhuma disposição sequer para ouvir. Eventualmente, eu disse a ele claramente que estava decepcionado, não porque ele terminou o noivado, mas pela forma como fez, e por sua recusa em reconhecer a dor de outra pessoa. Eu disse que precisávamos de espaço e que estávamos envergonhados pela forma como ele lidou com a situação. Essa foi a nossa última conversa real. Já faz mais de 2 anos. Mantivemos contato com Lena, ela nos procura nos feriados, envia cartões, e até deixou flores quando minha esposa fez uma cirurgia no ano passado.
Ela não está tentando nos conquistar, ela é apenas gentil. Ainda não sabemos se nosso filho voltará a falar conosco, mas não podíamos ficar sentados fingindo que estávamos orgulhosos da maneira como ele escolheu encerrar as coisas. Às vezes, o verdadeiro teste de caráter não é como você lida com a traição, mas como lida com a decepção. E naquele momento, ele falhou. Atualização 1. Ele se foi. Simplesmente partiu. Eu não esperava tantas respostas ao meu primeiro post. Li cada um dos comentários, alguns concordando comigo, muitos não. Também segui o conselho que alguns de vocês deram, e procurei alguns velhos amigos do meu filho e alguns parentes. Ele costumava ser próximo das pessoas, e eu presumi que ele ainda falasse com quem eu achava que fazia parte do mundo dele, mesmo que nós não fizéssemos mais. Mas aqui está o que me abalou, ele cortou todos. Cada um deles. Sem ligações, sem mensagens, sem explicações. Simplesmente desapareceu da vida de todos. Alguns tentaram alcançá-lo e não obtiveram resposta. Alguns disseram que ele mudou de número. Um de seus primos mais próximos me disse que ele fechou a porta para todo mundo, não apenas para nós. Fiquei com raiva e disse à minha esposa que iria ao apartamento dele. Se ele não nos respondesse, eu iria até ele pessoalmente. Chega de silêncio, chega de espaço. Eu precisava saber o que diabos estava acontecendo. Mas quando cheguei lá, ele tinha ido embora. Não apenas se mudado, ele desapareceu. Sem endereço para encaminhamento, sem bilhete. Seu nome foi removido da caixa de correio, e a unidade estava vazia. Honestamente, achei que estava no lugar errado, mas tive sorte. O proprietário por acaso estava lá, um senhor mais velho que pareceu me reconhecer de anos atrás. Ele ficou surpreso quando eu disse que era o pai dele e então suspirou. Contou-me que meu filho havia sumido há alguns meses, simplesmente saiu uma noite, e nunca mais voltou. Ele nem levou a maior parte de suas coisas. Aparentemente, meu filho havia alterado todas as suas informações de contato de emergência antes de desaparecer, removendo a mim, minha esposa, e até a Lena. Sim, ela ainda estava listada. Ninguém era localizável. O proprietário disse que esteve a ponto de leiloar a unidade onde as coisas do meu filho estavam guardadas. Cheguei quase no limite do tempo. Ele me deixou ver o depósito, e sim, estava tudo lá. Caixas de roupas, livros antigos, fotos emolduradas, recordações de infância e até alguns presentes de casamento fechados. Parecia que alguém simplesmente tinha apertado pause na vida dele. As únicas coisas que faltavam eram seu carro, e aparentemente, uma ou duas malas de roupas. Perguntei por que ele não nos contatou, e o proprietário disse que ele deixou claro que não queria que ninguém soubesse de nada, disse que precisava desaparecer por um tempo. Então ele me contou algo mais, meu filho parecia péssimo na última vez que o viu. Não estava com raiva, estava apenas cansado, quebrado. O proprietário gostava do meu filho, e disse que queria manter as coisas dele pelo tempo que pudesse. Eu agradeci, paguei as taxas atrasadas, e disse que assumiria o aluguel do depósito por enquanto. Eu nem olhei todas as caixas. Só de ver a caligrafia dele nas etiquetas, algo no meu peito doeu. Quando cheguei em casa, contei tudo à minha esposa. Ela desabou em um choro profundo, soluçando, perguntando, o que nós fizemos? Por que não tentamos mais? Não sei o que acontece a partir daqui. Não sei onde ele está, não sei com quem ele está. Eu nem sei se ele está seguro. Mas, pela primeira vez desde que nos falamos pela última vez, não sinto mais raiva. Sinto apenas que perdi meu filho, e não sei como trazê-lo de volta. A atualização 2. Nós deveríamos ter ouvido o que ele dizia. Agora, parece que todos nós o perdemos. Faz uma semana que encontrei o depósito. As coisas do meu filho continuam lá, intocadas, como relíquias de uma vida da qual ele simplesmente se afastou. E nos dias que se seguiram, tudo começou a se desenredar. Minha esposa mal fala comigo, ela está quieta, retraída e não dorme muito. Toda vez que tento conversar, ela apenas sussurra, deveríamos ter ficado do lado dele. E eu sei que ela está certa. Nós o julgamos por reagir da maneira que reagiu, por abandonar Lena, por se recusar a conversar, por ser frio. Mas agora, depois de ver os destroços que ele deixou para trás, percebo que talvez ele não fosse frio. Talvez ele estivesse ferido de uma forma que nenhum de nós compreendeu. Deveríamos ter visto isso, deveríamos ter ficado ao lado dele em vez de tentar consertar algo que não era obrigação dele consertar. Em um ato de desespero, começamos a tentar contato. Fiz uma postagem nas redes sociais sobre o desaparecimento do nosso filho, sem fotos, apenas um apelo para que qualquer pessoa que soubesse de seu paradeiro entrasse em contato. Essa postagem chegou a alguém que eu não esperava, Lena. Ela ligou para minha esposa, não para mim. Só soube o que aconteceu porque encontrei minha esposa chorando na cozinha depois que ela desligou. Lena estava frenética. Ela não fazia ideia de que ele havia desaparecido. Quando viu a postagem, ligou imediatamente, implorando para saber se era verdade. Minha esposa confirmou que não tínhamos notícias dele há mais de 2 anos, e que agora nem sabíamos onde ele estava. Lena desabou. Ela não conseguia parar de chorar, e admitiu que nunca seguiu em frente.
Alguma parte pequena e teimosa dela acreditava que ele voltaria algum dia, talvez não para ficarem juntos, mas ao menos para conversarem e encontrarem um encerramento. Ela disse que estava apenas esperando, não namorou, nem tentou. Ela achou que ele voltaria, mas ele não voltou, ele desapareceu. E ela percebeu o quanto perdeu. Minha esposa disse que Lena desligou no meio da conversa, simplesmente não conseguia mais falar. No dia seguinte, as coisas explodiram. Lena foi às redes sociais e desabafou tudo. Ela postou publicamente, marcando algumas das amigas que foram com ela naquela viagem à Europa, as mesmas que a pressionaram a bloquear nosso filho, e a tomar espaço para respirar antes do casamento. Na postagem, ela escreveu: "Eu ouvi as piores pessoas no pior momento da minha vida. Eu tinha o amor da minha vida, tinha um futuro, um marido, uma família. E abri mão de tudo porque minhas amigas me disseram que eu precisava me encontrar. Bem, adivinhem o que eu encontrei? Nada. Eu perdi tudo. E agora ele se foi." Ela encerrou o post bloqueando todas elas, chamando-as de manipuladoras, e dizendo que nunca foram amigas de verdade. Ela chegou a dizer: "Se eu tivesse apenas ouvido meu noivo, se tivesse confiado nele em vez delas, eu estaria casada agora. Eu teria um filho. Eu teria uma vida. Mas eu escolhi a liberdade, e elas não me deram nada. Devolvam-no para mim. Apenas devolvam-no." As pessoas inundaram o post dela com apoio, mas estava claro que ela estava tendo um colapso completo. Um amigo em comum nos disse que ela desligou o telefone, e não respondeu a ninguém desde então. Eu não sei mais o que dizer. Lena está estraçalhada. Minha esposa está desmoronando. E eu passo as noites sentado no depósito, olhando para as coisas que meu filho deixou, imaginando se isso é tudo o que terei dele novamente. Talvez ele esteja vivo. Talvez esteja bem. Talvez ele apenas quisesse desaparecer e construir uma nova vida em outro lugar. Mas se você algum dia ler isso, filho, se por algum milagre você vir isto, eu sinto muito. Eu deveria ter ficado ao seu lado em vez de ficar te julgando. Eu deveria ter escutado. E agora parece que todos nós estamos gritando no vazio, esperando que você grite de volta. A atualização 3. Nós lemos o diário dele. Finalmente entendemos o que fizemos com ele, e não sei como conviver com isso. Minha esposa e eu finalmente examinamos os pertences do nosso filho. O depósito ficou intocado por semanas, mas algo em nós dois quebrou após o colapso de Lena e o confronto com as amigas dela. Não podíamos mais fugir disso, precisávamos encarar a realidade, mesmo que doesse. E doeu. Encontramos um diário de couro preto, gasto nas bordas, com a caligrafia dele na primeira página. Estava cheio de anotações que remontavam a meses antes de tudo desmoronar. Não estávamos preparados para o que lemos. No início, era bonito e esperançoso. Ele escrevia sobre o casamento, sobre Lena, sobre como sentia que finalmente tinha encontrado alguém que o via da maneira que ele queria ser visto. Não apenas como um parceiro, mas como um igual. Ele a amava profundamente. Ele não pedia muito, apenas alguém que estivesse ao seu lado e protegesse o que eles tinham, da mesma forma que ele faria. Então o tom mudou. O relato sobre a viagem à Europa foi um golpe duro. Ele havia contado a Lena sobre suas preocupações, especialmente sobre Angie e seu círculo de amizades. Ele as via como eram, manipuladoras, egocêntricas e desrespeitosas com limites. Ele a avisou. Ele implorou para que ela não fosse, não porque quisesse controlá-la, mas porque estavam muito perto de se casar, e ela estava partindo com pessoas que trabalhavam ativamente contra o relacionamento deles. Ela foi de qualquer maneira. Mas o que mais nos destruiu foi o que veio depois. Ele escreveu sobre tentar alcançá-la, ligações repetidas, mensagens, esperando que ela atendesse, e dissesse que era tudo coisa da cabeça dele, que ela ainda o escolhia e que eles ainda tinham algo pelo qual valia a pena lutar. E então veio o momento que estraçalhou tudo. Angie atendeu o telefone. Ela riu, disse a ele que Lena estava se divertindo como nunca, que ela tinha encontrado alguém melhor, e que ele deveria fazer um favor ao mundo e desaparecer. E então ele foi bloqueado. Ele tentou novamente de números diferentes, mas não obteve nada além de silêncio. Depois, ele escreveu sobre nós. Sobre como defendemos a Lena. Sobre como dissemos que ele estava sendo sensível demais, que talvez estivesse exagerando, e que ela logo voltaria a si. Ele escreveu que seus próprios pais escolheram a versão de outra pessoa sobre ele em vez da sua verdade, que nós o traímos quando ele estava mais vulnerável. Ele escreveu: "Como posso me casar com alguém que pode ser tão facilmente manipulada? Que defende as pessoas sobre as quais eu avisei, e me bloqueia sem ouvir o meu lado? E como posso manter paz na minha vida que se recusaram a ouvir quando eu estava quebrando?" Ele também mencionou as mensagens após o cancelamento do casamento. As amigas de Lena começaram a procurá-lo, enviando desculpas em nome dela, e implorando por uma segunda chance. Algumas eram genuínas, outras pareciam pressão, e algumas até tentaram culpá-lo. Mas, àquela altura, o estrago estava feito. Ele escreveu: "Ela permitiu que elas fizessem gaslighting comigo. Ela permitiu que elas zombassem de mim. Fui tratado como um vilão por estabelecer um limite. Eu implorei para ela ouvir. Eu nunca pedi que ela escolhesse, apenas que pensasse. Em vez disso, ela deixou que pessoas que me odiavam destruíssem tudo.
Ele estava sozinho, abandonado pela mulher que amava, e depois por nós. Não conseguimos continuar lendo depois disso. Levamos o diário aos pais de Lena e contamos a verdade. Mostramos o que ele havia escrito. Lena desceu após ser chamada e leu apenas algumas linhas antes de cair no chão chorando. Ela não negou, disse que não sabia da ligação telefônica, e pensou que ele nunca tinha tentado contato. Angie tinha dito a ela que ele já tinha seguido em frente e não se importava, e ela acreditou. Lena admitiu que defendia aquelas amigas constantemente e que, quando o noivo tentava alertá-la, ela dizia que ele estava sendo inseguro ou com medo de perder o controle. Agora ela enxerga a realidade e não consegue conviver com o que fez. Conversamos por horas e concordamos em contratar um investigador particular para encontrar nosso filho. Sabemos que pode ser tarde demais para uma reconciliação, mas, no mínimo, queremos que ele saiba que não estava louco nem errado, e que sentimos muito. Então veio o golpe final. 2 dias depois, Lena foi presa. Ela encontrou Angie na porta de uma boate, testemunhas dizem que ela confrontou exigindo respostas, gritando e chorando, e a situação tornou-se física. Angie prestou queixa, e o pai de Lena pagou a fiança naquela mesma noite. Aparentemente, Angie está agora em modo de controle de danos, fechando contas e deletando postagens, tentando criar uma nova versão da história. Mas o diário existe e agora as pessoas a estão vendo pelo que ela realmente é. Quanto ao nosso filho, ainda não tivemos notícias, mas espero que, onde quer que esteja, ele saiba que finalmente entendemos. Nós falhamos com ele quando ele mais precisava de nós, e passaremos cada dia tentando conquistar o direito de ouvir sua voz novamente, mesmo que nunca consigamos. A atualização 4. Encontramos uma pista e alguém que sabe onde ele está. Passaram-se meses desde a última atualização. Meses de silêncio, de buscas e de perguntas sem resposta. Contratamos o investigador, reviramos cada um de seus pertences, cada caixa de entrada, e-mail, e rastro da vida de nosso filho que pudemos encontrar. Por muito tempo, nada surgiu. Enquanto isso, tudo ao nosso redor desmoronava. Depois que Lena foi presa por agredir Angie, a história explodiu. As pessoas começaram a investigar o passado de Angie, e encontraram seu padrão de manipular pessoas, sabotar relacionamentos, e criar o caos apenas por atenção. Tudo se voltou contra ela. A reação negativa foi instantânea e brutal. Diante da pressão pública, Angie retirou as queixas contra Lena, mas não antes de fazer um pedido de desculpas público pouco convincente, algo sobre ser jovem, cometer um erro, e não perceber a profundidade do relacionamento. Não colou, mas pessoas viram a verdade. O que selou seu destino foi sua postagem final. Em um momento de culpa ou pura malícia, talvez ambos, Angie postou um vídeo onde parecia desequilibrada, calma, mas perversa. Ela disse, não me arrependo de nada. Eu queria arruinar aquele relacionamento. Lena era patética, e o noivo dela era entediante. Eu estava fazendo um favor a ela. E honestamente, espero que ele tenha sumido permanentemente. Ela desativou os comentários, mas as críticas vieram em ondas. Amigos, seguidores, e até conexões antigas a cortaram. Então, tão rápido quanto causou a confusão, ela desapareceu. Deletou tudo, sumiu das redes sociais. Foi embora. Ficamos todos atordoados, emocionalmente drenados e exaustos. Lena tirou uma licença do trabalho, disse que precisava encontrá-lo, não importava quanto tempo levasse. Nós respeitamos isso. Mesmo que ela nunca o tivesse de volta, ela queria tentar. E então, justamente quando pensávamos que a pista tinha esfriado, encontramos algo. Estávamos mexendo em outra caixa de coisas do nosso filho, cheia de documentos, contas antigas, recordações e coisas do planejamento do casamento. Enfiado na aba de uma pasta, havia um cartão de visitas que dizia, John Harper, e um número de telefone. Sem nome de empresa, apenas o nome dele. Presumimos que fosse alguém do casamento, talvez um fornecedor que ele pensou em contratar, mas nunca ouvimos falar sobre isso. Aquilo ficou na minha cabeça, então liguei. Um homem atendeu. Perguntei se ele conhecia meu filho, e disse seu nome completo. Houve uma pausa. Então John disse calmamente, sim, eu o conheço. Contei tudo a ele, ou pelo menos tudo o que pude. Falei sobre Lena, o casamento, o rompimento, o diário, a busca. Não escondi nada. Minha voz tremeu mais do que eu gostaria. John não interrompeu, ele apenas ouviu. Quando finalmente terminei, ele fez uma pergunta, você está me contatando porque o quer de volta? Ou porque não consegue lidar com a culpa de tê-lo perdido? As palavras doeram, mas respondi honestamente, porque o amamos, porque falhamos com ele e porque faremos qualquer coisa para consertar isso, mesmo que ele nunca nos perdoe. Houve outra longa pausa. Então John começou a fazer perguntas específicas, onde ele foi visto pela última vez. Quem sabia sobre esse contato? Por que agora? Seu tom era calmo, mas direto, quase como se estivesse me avaliando. Respondi a cada pergunta, mantendo a compostura. Quando terminou, ele suspirou e disse, tudo bem, vou te dizer o que você quer saber. Eu sei onde ele está, mas não espere uma reunião alegre. Não espere perdão. Vocês quebraram algo, e algumas coisas não têm conserto. Eu disse que entendia. Ele disse que enviaria um local neutro para nos encontrarmos, disse que falaria com meu filho primeiro, e deixaria que ele decidisse se quer nos ver.
Senão, ele entregaria nossa mensagem e encerraria o assunto. Pela primeira vez em muito tempo, sinto esperança de que possamos finalmente ver nosso filho. Talvez possamos finalmente dizer as palavras que deveríamos ter dito há muito tempo: sinto muito. Nós acreditamos em você. Nós te amamos. Se ele nos perdoará ou não, pelo menos ele ouvirá. A atualização 5. Nós o encontramos após meses de espera, busca e esperança. John finalmente ligou novamente. Ele se desculpou pela demora, mencionando que surgiram algumas emergências da parte dele, embora não tenha entrado em detalhes. Seu tom era calmo, mas firme, alguém que já viu muita coisa e não desperdiça palavras. Ele nos deu um endereço, e mais uma vez, nos alertou: não esperem muito. Ele mudou. E não estou prometendo nada. O endereço nos levou a uma academia sofisticada a pouco mais de 1 hora de distância. Moderna, com aparência cara, escondida em um complexo industrial. Não tínhamos certeza se estávamos no lugar certo até que um funcionário se aproximou e perguntou nossos nomes. Eles estão esperando por vocês. Foi quando percebi, era real, estava acontecendo. Por dentro, a academia estava fervilhando de gente. Tinha de tudo: aparelhos de cardio, pesos, treinamento de resistência. E, no segundo andar, um ringue de boxe completo. Foi para lá que fomos guiados. Pessoas estavam lutando sob as luzes, movendo-se rapidamente e trocando golpes com intensidade. Ambos usavam protetores de cabeça, então era difícil saber quem eram. Enquanto nos acomodávamos perto do ringue, uma mulher em boa forma e com roupas de ginástica se aproximou. Ela era impressionante, confiante e relaxada. Quem você acha que vai vencer? Ela perguntou, sorrindo. Não entendo muito de boxe, admiti, tentando manter a calma. Ela riu, então apenas escolha um e espere pelo melhor. Acrescentei que estávamos lá esperando por alguém. Ela apenas assentiu, com a expressão suavizando, e eu sei. Eles estão ali, descarregando as energias. Foi então que percebemos, nosso filho estava no ringue. Ele estava lutando com John. A mulher se apresentou como Cat, noiva de John. Ela disse que ainda faltavam alguns rounds e pediu para esperarmos. O ar parecia mais pesado agora, cada som mais vívido. Observamos ele se mover. Ele estava mais ágil do que nos lembrávamos. Forte, rápido, coordenado. Não era a mesma pessoa que vimos pela última vez. Era alguém que tinha trabalhado muita dor fisicamente, mas cujos olhos ainda carregavam o peso de algo não resolvido. John, por sua vez, o estava provocando, não de forma cruel, mas deliberada, apertando seus botões. Dava para sentir no modo como ele se movia e falava no ringue, desafiando-o a liberar o que estava guardando. De repente, Lena se levantou e gritou: não desista. O som cortou tudo. Nosso filho hesitou, e então, algo dentro dele se rompeu. Ele explodiu em energia, lançando uma enxurrada de golpes com emoção bruta. Seu corpo se movia como se fosse movido por mais do que adrenalina, raiva, tristeza, traição. Tudo. A academia ficou em silêncio, exceto pelo som rítmico das luvas contra a carne e a lona. O gongo final soou. Eles pararam. Nosso filho lentamente tirou o protetor de cabeça. Ele estava encharcado de suor, com o rosto vermelho, e o peito subindo e descendo em respirações profundas. Ele nos olhou, finalmente nos notou. Houve uma pausa. Então ele caminhou até nós, limpando o suor da testa. Rei, ele disse. Apenas uma palavra, mas quase levou a mim e minha esposa às lágrimas. Lena deu um passo à frente primeiro. Ela começou a chorar intensamente, soluçando enquanto pedia perdão. Falou sobre como estava errada, como deixou que outros a influenciassem, como defendeu as pessoas que o feriram e como não acreditou nele quando ele precisava. Então minha esposa e eu demos um passo à frente e dissemos nossa parte, o quanto sentíamos muito por julgá-lo, por tentar forçá-lo a voltar para um relacionamento quando ele estava claramente sofrendo, e por não vermos o que ele estava passando. Tentamos ser severos quando o que ele precisava era de apoio. Ele não respondeu com palavras. Ele se virou, caminhou até um saco de pancadas e começou a golpeá-lo. Os socos eram brutais, repetitivos, dolorosos de se ouvir. Cada golpe ecoava pelo chão. 5 minutos. 5 minutos seguidos. Seus grunhidos preenchiam o ar. Dor, fúria, e tudo o que ele não tinha dito saindo em cada soco. Eu mal conseguia me segurar. Finalmente, John se aproximou. Sem palavras, ele apenas interveio, colocou uma mão firme no ombro dele e gentilmente o puxou para trás. Nosso filho não resistiu. Ele cambaleou levemente e caiu de joelhos, completamente exausto. John ajoelhou-se com ele e começou a desamarrar suas luvas. O que ele revelou fez minha esposa perder o fôlego e levou Lena ao chão. Sangue. Suas luvas estavam encharcadas. Suas mãos estavam vermelhas, com bolhas, parte da pele estava rasgada. Ele tinha socado através das bandagens. Ele nem sequer tinha estremecido. Lena correu para frente, ajoelhou-se ao lado dele e o abraçou, soluçando incontrolavelmente: sinto muito. Sinto muito, muito. Por favor, me perdoe. E então, finalmente, ele a abraçou de volta.
Ele não disse nada, mas chorou silenciosamente, e ela chorou com ele. Cat se aproximou e ajoelhou-se ao nosso lado, explicando gentilmente: 6 meses atrás, o encontramos bêbado em um bar. Ele estava prestes a ser roubado por alguém. John interveio. Ele não estava em um lugar bom. Nós o acolhemos e o colocamos para treinar. Esta academia tem sido a casa dele desde então. Não havia orgulho na voz dela, apenas empatia, compreensão e respeito. Eventualmente, Lena foi embora, e nós também. Após um último adeus silencioso, estamos todos emocionalmente exaustos. Mas agora, pela primeira vez em anos, temos esperança. Encontramos nosso filho. E mesmo que ele esteja diferente, mesmo que esteja com cicatrizes, ele ainda está aqui. E talvez, apenas talvez, possamos ajudá-lo a se curar. A atualização final. Esta será minha última atualização, e provavelmente a mais difícil de escrever. Passaram-se alguns meses desde o último post, e durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Coisas que eu não esperava, verdades que eu não queria enfrentar, e um encerramento que nenhum de nós estava preparado para receber. Há 3 semanas, recebemos uma ligação de John. Sua voz estava calma, mas direta como sempre. Ele disse que nosso filho havia concordado em ter um último encontro com Lena, mas apenas para dar a ela o encerramento que ela vinha pedindo há tanto tempo. Não seria uma reconciliação, não seria uma segunda chance, seria apenas o fim. Um encerramento definitivo. John nos disse o local e o horário, e perguntou se poderíamos levar Lena até lá. Ela não tinha carro naquele momento, e ele achava que seria melhor se fossemos junto. Concordamos imediatamente. Quando contamos a Lena, ela entrou em pânico. Começou a chorar, as mãos tremendo enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Ele vai me ouvir? Ele vai me dar uma chance? Ela perguntava repetidamente. Não tínhamos respostas. Tudo o que sabíamos era que nosso filho havia concordado em vê-la uma última vez, e que precisávamos respeitar os termos dele, quaisquer que fossem. No dia marcado, passamos para buscar Lena na casa dos pais dela. Ela estava impecável, vestida com cuidado, maquiagem leve, cabelo arrumado. Mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, era óbvio que ela havia passado a noite inteira acordada, chorando. Durante toda a viagem, ela ficou em silêncio no banco de trás, olhando pela janela, as mãos apertadas no colo. Minha esposa tentou consolá-la algumas vezes, mas Lena apenas balançava a cabeça, incapaz de falar. O local do encontro era um parque tranquilo nos arredores da cidade. Árvores altas, bancos de madeira espalhados, e um pequeno lago no centro. Era bonito, pacífico, quase irônico considerando o peso do que estava prestes a acontecer. Chegamos 15 minutos antes do horário combinado. John já estava lá, encostado em seu carro, de braços cruzados. Ele acenou para nós, e quando Lena saiu do carro, ele a cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso, mais distante. Ele está ali, disse John, apontando para um banco perto do lago, a cerca de 50 metros de distância. Nosso filho estava sentado, de costas para nós, olhando para a água. Ele parecia diferente de longe, mais largo nos ombros, mais firme na postura. Não era mais o garoto que criamos, era um homem que havia sido forjado pela dor. Vocês ficam aqui, John instruiu, olhando para mim e para minha esposa. Ele pediu para que vocês não se aproximassem a menos que ele chamasse. Isso é entre eles dois. Concordamos. Não tínhamos escolha. Lena respirou fundo, limpou as lágrimas, e começou a caminhar na direção dele. Cada passo parecia pesar uma tonelada. John permaneceu ao nosso lado, observando tudo em silêncio. De onde estávamos, não podíamos ouvir o que eles diziam, mas podíamos ver tudo. Lena se aproximou devagar, hesitante. Quando chegou ao banco, nosso filho se levantou e a encarou. Não houve abraço, não houve sorriso. Apenas um olhar longo e pesado. Eles ficaram parados por um momento, e então ele gesticulou para que ela se sentasse. Ela obedeceu, e ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. A conversa começou. Podíamos ver os lábios dele se movendo, calmos e controlados. Lena balançava a cabeça, gesticulava com as mãos, tentando explicar algo. Então, de repente, ela começou a chorar. Não um choro suave, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo violentamente. Nosso filho não se moveu. Ele apenas a observava, impassível. Minha esposa apertou minha mão com força. O que está acontecendo? Ela sussurrou. Eu não sabia. Tudo o que podia fazer era assistir. Lena continuou chorando, e então ela começou a falar novamente, mais rápido agora, desesperada. Ela estava implorando, e isso era óbvio pela linguagem corporal dela. Ela se inclinou na direção dele, as mãos estendidas como se pedisse misericórdia. Mas nosso filho permaneceu firme. Ele disse algo, poucas palavras, e o efeito foi devastador. Lena desabou completamente. Ela caiu de joelhos no chão, o rosto enterrado nas mãos, chorando tão intensamente que seu corpo inteiro convulsionava. Foi quando John se virou para nós e disse calmamente, agora vocês podem ir. Não precisei ouvir 2 vezes. Minha esposa e eu corremos na direção deles, nossos corações disparados.
Quando chegamos, encontramos Lena ainda no chão, inconsolável, e nosso filho de pé, olhando para baixo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, vazia, mas também liberta, como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente retirado. Minha esposa se ajoelhou ao lado de Lena e a envolveu nos braços, tentando acalmá-la. O que aconteceu? O que ele disse? Ela perguntou, mas Lena não conseguia falar. Ela apenas balançava a cabeça repetidamente, soluçando sem parar. Foi então que nosso filho falou, e suas palavras cortaram como uma lâmina afiada. Eu dei a ela a chance de me dizer a verdade, ele disse, a voz firme mais carregada de dor. Eu perguntei diretamente se ela me traiu naquela viagem. No início, ela negou. Disse que nunca faria isso, que me amava demais. Mas eu insisti. E finalmente, ela confessou. Lena soluçou ainda mais alto, o som dilacerante. Nosso filho continuou, ela me traiu. Ela beijou outro homem naquela viagem. E não foi um erro, não foi um momento de fraqueza. Ela escolheu aquilo. Escolheu acreditar nas amigas quando elas disseram que eu não era suficiente, que ela merecia explorar, que estava perdendo a juventude. E então ela voltou, fingiu que nada tinha acontecido, e tentou me fazer de idiota. Minha esposa cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de choque. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Mas o pior de tudo, ele continuou, a voz tremendo levemente agora, é que eu já sabia. Eu sempre soube. Angie me enviou uma foto alguns dias depois que eles voltaram da viagem. Uma foto de Lena beijando um cara em uma boate na Europa. Ela me enviou só para me ferir, para esfregar na minha cara. E funcionou. Eu vi tudo. Eu vi a mulher que eu amava me traindo, e então vi meus próprios pais ficarem do lado dela, me dizendo que eu estava exagerando, que eu estava sendo irracional. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha esposa estava chorando abertamente agora, ainda segurando Lena, que estava completamente destroçada. Nosso filho olhou diretamente para Lena e disse, a voz quebrando pela primeira vez, eu teria te amado para sempre. Eu teria construído uma vida inteira com você. E quando eu tentei te dizer que algo estava errado, você me bloqueou, me ignorou, me deixou sozinho. E você me traiu. Então você voltou e fingiu que era vítima. Você me fez parecer o vilão. Lena levantou o rosto, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Eu sinto muito, ela soluçou. Eu sinto muito, muito. Eu errei. Eu estraguei tudo. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu fui uma idiota, mas eu te amo. Ele balançou a cabeça. Não é suficiente, Lena. Não é sobre amor. É sobre confiança, sobre escolhas. E você fez as suas. Ele então se virou para mim e para minha esposa. Nossos olhos se encontraram, e vi tanta dor, tanta decepção naquele olhar que quase não consegui suportar. E quanto a vocês dois, ele disse calmamente, mas cada palavra pesava como chumbo, vocês eram meus pais. Vocês deveriam ter ficado do meu lado. Eu vim até vocês quebrando por dentro, e vocês escolheram ela. Vocês me disseram que eu estava sendo dramático, que eu deveria perdoar, que eu deveria ser compreensivo. Mas ninguém foi compreensivo comigo. Ninguém me ouviu quando eu implorei para ser ouvido. Nós sentimos muito, eu disse, minha voz falhando. Nós estávamos errados. Completamente errados. Nós falhamos com você, e vamos carregar essa culpa pelo resto de nossas vidas. Por favor, filho, por favor, nos perdoe. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e então os abriu novamente. Eu não estou pronto para perdoar vocês. Talvez um dia eu esteja, mas não hoje. E definitivamente não agora. Minha esposa soluçou. Nós te amamos, ela disse, a voz quebrada. Nós te amamos tanto. Eu sei, ele respondeu suavemente. Mas amor não é suficiente quando não há confiança. Vocês quebraram minha confiança, assim como ela quebrou. E isso leva tempo para curar, se é que cura. Foi então que ele soltou a bomba final. Estou me mudando, ele disse, olhando para longe, na direção do lago. Estou me mudando para outro estado. Conheci alguém que me vê pelo que sou agora, não pelo que eu costumava ser. Ela me apoia, me respeita, e não me julga pelo meu passado. Nós vamos começar uma vida nova juntos, longe daqui, longe de tudo isso. O coração da minha esposa se partiu visivelmente. Ela levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida fisicamente. Quando? Eu perguntei, minha voz mal saindo. Em 2 dias, ele respondeu. E antes que perguntem, não, vocês não vão saber para onde. Não vou dar meu endereço, meu número, nada. Eu preciso de espaço, e preciso de paz. Eu passei anos reconstruindo minha vida, e não posso ter lembretes constantes do que perdi, do que foi tirado de mim. E nós, minha esposa perguntou, quase implorando. Nós nunca mais vamos te ver? Ele hesitou, e pela primeira vez, vi uma fresta de emoção genuína atravessar seu rosto. Talvez um dia, ele disse.
Talvez, se eu conseguir curar completamente, se eu conseguir perdoar de verdade, talvez eu entre em contato. Mas não me procurem. Não tentem me encontrar. Se e quando eu estiver pronto, eu vou até vocês. Mas por enquanto, por favor, me deixem em paz. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Nós respeitamos sua decisão, eu disse, minha voz tremendo. Ele assentiu, e então olhou para Lena uma última vez. Ela ainda estava no chão, apoiada nos braços da minha esposa, destruída. Lena, ele disse calmamente, e ela levantou os olhos vermelhos inchados para ele. Eu espero que você encontre paz. Eu espero que você aprenda com seus erros. E eu espero que, um dia, você consiga se perdoar, porque eu não posso fazer isso por você. E com isso, ele se virou e começou a caminhar em direção ao carro de John, que havia ficado a uma distância respeitosa, observando tudo. Lena gritou atrás dele, por favor, não vá. Eu te amo, mas ele não se virou. Ele simplesmente continuou caminhando, os ombros retos, a cabeça erguida. John colocou a mão no ombro dele quando se encontraram, e os dois entraram no carro. Em questão de segundos, eles partiram, deixando-nos ali, quebrados e desolados. Lena desabou completamente após ele partir. Ela chorou por horas, e nós ficamos com ela, segurando-a, tentando consolá-la, mas sabendo que não havia consolo para uma dor como aquela. Ela havia perdido o amor de sua vida, e desta vez, era permanente. Não havia volta, não havia segunda chance. Acabou. Nos dias que se seguiram, Lena entrou em colapso total. Seus pais nos ligaram dizendo que ela mal comia, mal dormia, e passava os dias em silêncio, olhando para o nada. Eles a colocaram em terapia intensiva, mas todos sabíamos que levaria muito tempo para ela se recuperar, se é que um dia se recuperaria totalmente. Quanto a nós, minha esposa e eu estamos destruídos. Passamos as noites acordados, nos culpando, nos perguntando o que poderíamos ter feito diferente. A dor de saber que perdemos nosso filho, talvez para sempre, é insuportável. E a dor de saber que fomos nós que contribuímos para essa perda é ainda pior. Aprendi muitas lições difíceis ao longo dessa jornada. Aprendi que o amor, por si só, não é suficiente. Aprendi que confiança, uma vez quebrada, pode nunca ser totalmente restaurada. E aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é deixar ir. Então é isso. Estou deixando ir. Estou deixando meu filho viver sua vida, onde quer que ela o leve. E vou passar cada dia tentando ser a pessoa que ele merecia que eu fosse desde o início. Esta será minha última atualização aqui. Não porque a história acabou, mas porque não é mais minha história para contar. Meu filho seguiu em frente, e tudo o que posso fazer é respeitar essa decisão e esperar que, um dia, ele volte para nós. Para todos que leram, que comentaram, que compartilharam suas histórias e seus conselhos, obrigado. Obrigado por ouvirem, por se importarem, e por me lembrarem de que, mesmo nas nossas falhas mais profundas, ainda há esperança de redenção. Obrigado a todos. E que Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos ao fim desta história. Essa história toda é um manual perfeito de como destruir vidas por pura estupidez e egoísmo. A Lena tinha literalmente tudo. Um homem que a amava de verdade, uma família que a acolhia como filha, um futuro construído, um casamento planejado. E o que ela fez? Jogou tudo no lixo porque resolveu dar ouvidos para um bando de víboras venenosas que se faziam passar de amigas. A pobrezinha da Lena que foi manipulada. Por favor, né? Uma mulher adulta de 27 anos sabe perfeitamente o que está fazendo quando bloqueia o parceiro e some por uma semana inteira. Ela fez escolhas conscientes o tempo todo. Escolheu ir na viagem, mesmo sabendo que o noivo estava desconfortável. Escolheu dar ouvidos para amigas que claramente não prestavam. Escolheu bloquear o cara. E pior de tudo, escolheu trair. E as amiguinhas dela, principalmente essa tal de Andy, são a escória da humanidade. Gente que se diverte destruindo relacionamentos alheios, que manipula, que mente deliberadamente e ainda ri na cara do sofrimento dos outros. Não existe desculpa para esse tipo de comportamento sádico e destrutivo. Os pais do rapaz são outro capítulo de como não se deve agir. Eles viram o filho destruído, viram ele implorando para ser ouvido, viram ele estabelecendo limites saudáveis para se proteger. E qual foi a reação desses dois? Chamá-lo de frio, cruel, insensível. Disseram que estavam envergonhados dele. Envergonhados de quê, exatamente? De ele ter dignidade? De ele não aceitar ser capacho? Esses pais estavam tão preocupados em manter as aparências, em ter a nora perfeita, em ver o casamento acontecer, que esqueceram completamente do bem-estar do próprio filho. Mas sabe quem merece todos os aplausos dessa história? O filho. Ele estabeleceu limites claros, comunicou suas preocupações, deu avisos, e quando foi traído e abandonado por todos, ele não implorou, não se rebaixou, não aceitou migalhas de afeto. Ele simplesmente foi embora e reconstruiu sua vida do zero,
com dignidade. É exatamente isso que uma pessoa com amor próprio faz. Não tolera desrespeito, não importa de quem venha. Ele perdoar seria o mesmo que validar tudo o que fizeram com ele. Seria dizer que estava tudo bem ele ter sido tratado como lixo. E não estava tudo bem. Moral da história. Amizades tóxicas destroem vidas. Traição não tem justificativa. E pais que não apoiam os filhos nos momentos mais difíceis não merecem ter esses filhos de volta. Respeito e lealdade não são opcionais em relacionamentos importantes. São fundamentais. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Dero, Tego 071, Felipe Martin, Analiticando, Thay Azuri, Tenuqueve, William Santos, Creepiness, Deusimar Alves, Além da Imaginação, Samuel, Recap Mil Grau, Homo Louco, Vitor Castro, Alex Oivani, Felipe Lima, Rodrigo Capellini, Oromar Ângelo, Robesteban, Leca 007, Eletro Macumba. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.